Fala galera, bem-vindos a RP, eu sou o Wick. Trade de hoje já rolando aí na tela. Primeiro trade, simples, zona de suporte. Tinha uma linha de tendência ali. Tentei comprar o suporte para levar até ali, no 0%. Sempre prestando atenção no risco retorno. Stop de 4,5 para buscar um alvo ali. Eu vou pôr o alvo já. Quase me estopou esse trade, quase mesmo. Entrei com a mão de 10, ó, ele beliscou ali o stop. E eu fui procurar um alvo ali, acho que era de 7,5. Então, o que acontece é que ali, ó, botão, mãozinha no botão de zerar. Já bem em choque, né? Então, alvo de 7,5. Então, um pouco mais de 1 para 1. E olha ali, vamos prestar atenção quanto que andou esse trade aqui, ó. Ele andou 5, 4, 5. Eu sei que ele beliscou ali o alvo. 5,5, andou mais de 1 para 1. Então ali, quando anda 1 para 1 ali, eu já boto o trade no 0. Eu não botei, mas na teoria se voltasse eu ia botar no 0, tá? Ó, eu vi ali que andou 5,5. E aí começou a voltar. E aí eu vou acabar protegendo esse trade. Lembrando que esse aqui é o teste do plano Shark da Floyd. Essa aí é o mesmo esquema. Eu tentei vender o 0% aqui. Então o que eu fiz, ó? Vendi o 0% com 5 lotes. Então minha mão máxima aqui do que eu tô usando são 20. Ia vender outro lá em cima. O stop ia ficar mais ou menos ali de 6 pontos com 10. Então esse trade aqui eu tava arriscando 700 reais. Mesmo esquema aqui, ó, tava muita briga, então eu imaginei que podia ter uma defesa aqui. E realmente teve, ele foi, voltou. E aí o segundo ponto de entrada seria o ajuste, porque o ajuste é um ponto que eu gosto bastante de entrar. Então meu médio ia ficar na metade. Só que essa hora, quando ele foi e refugou de novo, aí eu resolvi zerar o trade. Lembrando, esse aqui é o teste da Floyd Trade, do plano Shark. A gente tem uma conta de 16 mil, a gente precisa fazer 10 mil reais em 45 dias, pra gente conseguir passar no teste. Então o teste é feito no simulador. Aí eu zerei o trade porque eu não gostei. Então eu saí no loss desse trade. Só que eu tinha entrado com meia mão porque eu já tinha considerado trade perigoso. E esse foi o último trade. Tentei comprar o pullback dessa perna. E aqui, ó. Então vamos lá. Esse trade aqui, ó. Eu entrei de mão cheia. 10 aqui no primeiro suporte e 10 no segundo suporte. E meu stop é abaixo ali da abertura. Só que aqui eu cometi um erro, porque eu comprei nessa... Teve uma defesa de fluxo aqui no ajuste, só que foi muito mais no chacoalho do que realmente uma defesa de fluxo. Então eu acabei me precipitando um pouco com a ordem. E aí, repara bem, ó. Eu venho falando que eu não gosto de realizar parcial antes do meu 1 para 1. O meu stop aqui, ó, ele tá de 6,5 pontos. Ele ia ficar com 6,5 pontos, tá? Ele vai acabar pegando a segunda ordem. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Então eu comprei com 10 aí, 10 embaixo, meu alvo ia ser o meu alvo, minha primeira parcial já ia ser maior de 1 para 1, só que eu comecei a ver muito fluxo vendedor, né? Aí eu falei, cara, pode ser que não seja um pullback isso aí, pode ser que seja realmente uma reversão. Então aí, ó, eu vou parar. Beleza, ó, aqui o meu stop com 20 pontos estava de 6,5 pontos. Então, o meu stop aqui nessa conta que eu determinei é de 1.200. Ia passar um pouco, eu ia passar um pouco do meu stop. Na verdade, eu já tava acho que 300 ou 250 reais negativo, então eu ia acabar passando para 1.600. Então, é lógico, né, quando a gente tá operando fora do gerenciamento, mesmo que pouca coisa, eu já comecei a ficar desconfortável. Então aqui a minha parcial, de acordo com o meu operacional, seria nos 6,5 pontos, pelo menos nos 6,5 pontos. Por quê? Porque eu tenho um histórico de acerto de mais ou menos 50%, então não faz sentido eu realizar parcial antes. Por quê? Porque eu sei que no longo prazo, dentro da maneira que eu opero, isso não vai fazer sentido. Porque eu vou ter um risco de 6,5 pontos. Se eu fizer uma parcial, vou fazer, ó. Vou mostrar aqui qual que foi o caso. Eu botei a parcial para 3,5 pontos, porque ele refugou o ajuste. O que acontece? Qual que é o problema aqui? Esse trade eu não vou mais ter que acertar ele 50% das vezes. Por quê? Eu vou ter que acertar ele mais de 50% das vezes. Tenta entender o cálculo aqui. Eu usei um stop de 6,5 pontos. Se eu acertar 6,5 pontos de parcial e vamos supor que eu tivesse realizado tudo com 6,5 pontos, eu preciso de 50% para sair positivo. Se eu faço uma parcial igual eu fiz hoje, com 3,5, então eu vou ter que acertar mais vezes. Por quê? Porque quando pegar meu stop cheio, eu não vou ter pago o
o meu risco. A primeira parcial eu já praticamente ali boto trade no zero, claro que ele pode voltar, mas é tentando ter uma base de cálculo de risco, retorno e probabilidade. Se eu faço esse trade com 3,5 pontos, eu vou acertar esse trade mais vezes, só que a vez que eu pegar meu stop vai acabar me levando mais do que eu acertar uma parcial e acabar voltando, etc. Então eu procuro, de acordo com o meu histórico, manter o meu 1 para 1, pelo menos até na parcial, e depois eu alongo o resto. Foi assim que eu encontrei a minha forma de conseguir ficar positivo no day trade. Então isso aqui foi um erro operacional da minha parte, porque eu vi a defesa de fluxo no ajuste, eu ajustei, beleza. No final das contas vocês vão ver aí, ó, que deu certo. Pegou minha parcial, eu protegi o trade e ele realmente voltou, e quem está acompanhando o dólar aí viu que ele rasgou para baixo. Mas no longo prazo eu sei que isso não vai funcionar para mim. Então foi um erro para mim operacional aqui, mas acontece, né? Acabei vendo o refogo do ajuste, realizei a parcial antes, mas dentro do meu trade system isso aqui é ruim de acontecer. Você vê que eu até jogo meu alvo lá para cima, para 26 pontos, porque aí para compensar a parcial curta que eu fiz, mas dentro do jeito que eu opero, isso aqui é um erro operacional. Vou mostrar o fim do trade, depois vou voltar com o relatório de performance. Então tá aí, galera, relatório de performance aí de hoje. Você vê que eu tô fazendo 3 trades por dia, tentando ficar no risco máximo ali de R$1.200. Hoje passaria um pouco. Então hoje assim, foi um dia operacionalmente, poderia ter acabado cedo se pegasse aquele alvo, poderia ter pego o stop dos 20 pontos, eu poderia ter passado e eu acabei fazendo a parcial mais curta. Então não foi um dia bom dentro do meu operacional, assim. Eu não considero um dia bom, saí no zero, mas não considero um dia bom. Eu não sei se ficou muito confuso, mas eu vou tentar explicar os trades aí, o que eu vejo durante o dia. Se você gostou desse formato, deixa no comentário, beleza? Valeu, amanhã tem mais e fui!